chegar no cálculo do INC. Olá, tudo bom com vocês? Hoje eu vou trazer para vocês como que é o dia a dia de um consultor de alimentos, como podemos ajudar as pessoas, como o nosso conhecimento pode ajudar o segmento de alimentação. Fique conosco, eu sou a Aline Diniz. Poder chegar no cálculo do INC. E o primeiro caso que eu quero contar para vocês é uma cliente muito especial. Eles vendem comidas congeladas. Eles me contrataram por conta de um problema que eles tiveram relacionado à vigilância sanitária e eles queriam organizar todo o seu processo de alimentação, as boas práticas, arrumar manual, POP, tudo isso. Esse foi o intuito pelo qual eu comecei a trabalhar nessa empresa que vendia pratos congelados. Aí organizei toda a casa, tinha um auto de infração, mas da vigilância, montei o plano de ação, dei treinamento para a equipe, fiz o manual de boas práticas, organizei os POPs, fiz toda aquela parte do dia a dia de um consultor de alimentos. Logo depois, quando eu acabei de fazer isso, a empresária, eram duas sócias, né? São duas sócias. Elas estavam precisando estar fazendo as informações nutricionais dos produtos. Aí eu organizei as fichas técnicas dos alimentos, organizei toda a parte de precificação, toda a parte de informação nutricional, organizei tudo. Quando eu entreguei todas as informações nutricionais, se eu não me engano, na época eram uns 20 produtos, eu percebi, de acordo com as per capita que eu estava fazendo, as fichas técnicas, que o preço dela não condizia com o mercado ao qual ela estava praticando aquele preço. Eu achei muito baixo aquele valor dela. Aí eu falei para ela, eu cheguei para ambas as empresárias e falei: fulana, tô achando que o seu preço não tá legal, vamos fazer essa ficha técnica precificada? Aí elas ficaram meio assim e falaram assim: vamos tentar então. Comecei a fazer toda a ficha técnica precificada. Aí eu fui analisando, calculando as per capita, o valor de venda, calculei todos os custos diretos, indiretos, impostos, tudo. Quando chegou bem ao final, nós percebemos o seguinte, que o preço dela, para cada refeição congelada que ela vendia, ela dava ao cliente R$2. Aí eu peguei, percebendo isso, imediatamente eu fiquei muito assustada, eu já desconfiava que o preço não estava certo. Porém, quando eu precifiquei e eu vi que o preço estava totalmente fora assim, do que elas estavam praticando, o valor que elas estavam vendendo, aí que eu fiquei mais preocupada. Aí eu chamei ambas as empresárias e sentei para conversar. E falei assim: olha, seu preço está assim, e acaba que vocês estão, a cada refeição que vocês estão vendendo, vocês estão perdendo R$2. De imediato, elas ficaram muito assustadas. Logo após isso, nós sentamos e resolvemos fazer as alterações desses preços, para que elas tivessem uma certa lucratividade. E resolvemos então aumentar esse valor. Só que ao mesmo tempo a gente tinha muito medo de como os clientes iriam perceber esse aumento. Será que esse aumento viria de uma forma legal? Então, a gente foi aos poucos aumentando, não aumentamos logo de cara, eu não lembro quanto que era o valor anterior, mas a gente foi aumentando tipo 50 centavos a cada 15 dias, foi aumentando gradativamente e chegamos ao patamar onde a lucratividade dela ficasse legal. A partir daí, elas começaram a ter um sucesso de vendas um sucesso de lucratividade e elas saíram do vermelho, porque por diversos anos elas estavam ali e elas sempre falavam: Aline, aqui não dá lucro, aqui é muito difícil, se não fosse o meu marido e o marido da minha sócia sempre colocando dinheiro, a empresa não ia para frente, porque não dava. E foi aí, a partir dessa ficha técnica, que eu descobri o porquê que eu tinha que sempre ficar colocando dinheiro e não dava lucro o negócio delas, porque realmente não estava com uma precificação adequada. E, gente, é muito prazeroso quando você consegue
dá essa resolução ao empresário, porque você consegue tirar ele de um patamar e levar ele para outro patamar e dando lucratividade. A lucratividade, querendo ou não, gente, ninguém trabalha aqui em serviços filantrópicos. Os empresários precisam realmente ganhar dinheiro e ter esse lucro. Então, quando eles conseguem esse lucro, para nós, consultores de alimento, é muito bom, é muito gratificante. Porque você vê eles saindo de uma área onde eles estavam, de um tipo de venda e indo para uma outra, assim, onde eles conseguem se rentabilizar, conseguem ter êxito financeiro. E isso, assim, acho que não tem preço na consultoria quando você consegue alterar isso. Esse foi o meu caso número 1. Agora, o nosso caso número 2. Esse cliente, número 2, ele é um cliente que, quando ele me contratou, ele queria a manutenção das boas práticas do restaurante dele. Esse era o objetivo dele. Ele já tinha o manual, já tinha tudo implantado, já tinha as planilhas, já tinha tudo. Porém, ele me chamou porque ele achava que realmente precisava de alguém que ficasse ali constantemente, periodicamente, para tomar conta dos funcionários, para que todo aquele trabalho que foi feito ficasse realmente efetivo e que sempre tivesse alguém de olho, porque ele não tinha tempo para ficar de olho se estava tudo etiquetado, se estava tudo organizado, se os funcionários estavam fazendo as coisas de maneira correta. Porque, gente, querendo ou não, esses empresários, eles não conseguem ficar também de olho nas boas práticas. Por quê? Porque ele tem que estar disponível para a parte de compra, para a parte de venda, para um monte de outras atividades que demandam muito tempo deles. Mas, enfim, ele estava fazendo as boas práticas dele, fazendo a manutenção dessas boas práticas. Já estamos lá há uns 3 anos já, se eu não me engano. Ele tem um cardápio. Ele tinha, na realidade, um cardápio self-service muito bom. O restaurante dele lotava, era um sucesso o restaurante. Aí o que aconteceu? Veio a pandemia. Com a pandemia, logo de cara, não sei se vocês se lembram, logo parou todos os restaurantes self-service. Foram os mais afetados, foram os restaurantes self-service. Porque com essa questão das pessoas, todo mundo pegar os talheres, se servirem, até antes da pandemia já era uma coisa meio assim, nem todo mundo aceita o self-service tão bem por essa questão de todo mundo ficar ali conversando sobre o alimento, pegando nos talheres. E com a pandemia, para mim, os mais afetados foram os restaurantes self-service. Por conta disso, desse problema dos restaurantes self-service que pararam, eles não deixaram os restaurantes funcionarem, ficou várias semanas mais fechado, nós começamos a focar no delivery. O que nós fizemos? Pegamos o cardápio que já tinha na casa, enxugamos ele, criamos um cardápio somente para delivery, um cardápio muito bom, pegamos o melhor do que a gente tinha na casa do self-service e transformamos aquilo no delivery, no cardápio de meio de delivery. A partir desse cardápio de delivery, nós também trabalhamos muito a parte do marketing. Quando a gente fala nós, é porque assim, eu trabalho numa parceria muito legal com os proprietários, onde eu consigo trabalhar essa questão do cardápio junto com eles, mas em cima do que eles estão querendo vender, tá? Eles que dão a cartada final, eles é que decidem quais alimentos que vão ficar ou não, mesmo porque eles sabem o público dele, ele já tem tudo isso programado, o que mais vende, o que menos vende. Então, em cima disso, a gente pegou esse cardápio do self-service, enxugamos ele, criamos então o nosso cardápio do Medo Delivery. Em cima desse cardápio do Medo Delivery, nós precificamos esse cardápio. Precificou esse cardápio porque as taxas do delivery são taxas normalmente um pouco altas. Então, se a gente não precificar ele corretamente, os empresários têm prejuízo. Novamente, essa questão do prejuízo e não saber precificar. Lembrando, gente, que assim, nem 60% hoje das empresas não sabem precificar o seu produto. Elas simplesmente precificam em cima do que o outro vende, tá? Deixando bem claro isso. Por isso que eu acho que isso também é uma linha muito boa para nós consultores de alimento. Mas, voltando ao nosso assunto, precificando todo o cardápio para colocar no delivery e não ter prejuízo nenhum. O empresário fez um trabalho de marketing muito legal e ele conseguiu aumentar bastante as vendas dele no delivery.
que aconteceu? Logo quando os restaurantes abriram, voltaram a abrir, ele decidiu, Aline, não vamos mais trabalhar então com self-service. Aí eu peguei e falei, mas certeza disso? Porque é um restaurante muito tradicional em estar servindo comida pelo self-service. Ele, não, olha, certeza, não quero mais. E por mim, eu ficaria só no delivery. Os restaurantes vão abrir, eu vou voltar a abrir as portas, a gente vai receber as pessoas, mas se pudesse eu ficaria só no delivery. E realmente eu percebi que as pessoas que estavam preparadas e conseguiu organizar bem esse delivery, e tá aí um outro tipo de consultoria, saber organizar o delivery do segmento de alimentação. Quem já tem esse delivery bem organizado, deslanchou na pandemia, não teve problema com vendas, tudo, gente, não teve mesmo, porque quem tinha isso bem organizado foi embora e conseguiu fazer as vendas bem certinho. Quando abriu os restaurantes, a gente reformulou o cardápio tudo novamente, porque agora ainda ia ter as pessoas que sentam. Não ia ter mais o self-service, mas ia ter os serviços à la carte. E uma coisa, gente, que a gente tem que prestar muita atenção, principalmente quando a gente vai elaborar cardápio para o segmento de alimentação, é o seguinte, o cardápio para o delivery é um cardápio que não necessariamente tem que ser um cardápio do à la carte da casa. Por quê? Porque é totalmente diferente. Vocês concordam comigo, por exemplo, que uma pizza que a gente come, quando a gente chega na pizzaria e senta, é uma coisa, e que uma pizza que a gente pede pelo delivery chega outra coisa, na mesma pizzaria, com o mesmo sabor, do mesmo jeito e não chega com a mesma qualidade? Então, quando a gente for elaborar cardápios, a gente tem que pensar muito nisso. Como que vai chegar esse meu alimento no delivery? Será que eu não tenho que deixar algum preparo, até mesmo para esse cliente finalizar na casa dele? Quais cuidados que eu tenho que ter? Será que a minha embalagem está ok? Será que eu preciso de uma cobertura de alumínio dentro dessa minha caixa para manter esse alimento mais quente? Então, tudo isso. Mas, quando as portas se abriram e a gente começou a abrir também para o à la carte da casa, desistimos do self-service e fomos para o à la carte, o ticket médio aumentou horrores. O que acontece? O buffet vendia bem e a casa vivia cheia, só que o ticket médio era baixo. O ticket médio era em torno de uns 25, 27 reais. Esse era o ticket médio da casa vendendo pelo self-service. Quando decidimos abrir com o à la carte e não ter mais o self-service, nós ficamos somente no à la carte. E o ticket médio do à la carte ele foi para 35 a 40 reais. Porém, a casa não ficava tão cheia. Mas aí nós fizemos um segundo estudo e analisamos. Por mais que a casa não enchia tanto, mas o ticket médio era muito mais alto do que o do self-service, nessa análise valia muito mais a pena manter no à la carte com produtos melhores. Lembrando que o estoque ficou infinitamente mais reduzido, porque no self-service a gente tem que ter um estoque gigantesco de variedade, desde hortifruti, desde mercearia. No à la carte, a simplicidade, o cardápio é mais elaborado, mas a simplicidade do cardápio ele é mais enxuto. E isso facilita muito a cozinha, isso facilita as preparações da cozinha, os pré-preparo, a organização. Então, assim, eu acho que são esses tipos de ideias que a gente tem que trazer para os empresários, né? Esse dia a dia nosso de consultoria, trazer ideias para abrir a cabeça dele e trazer novas ideias para que ele mude aquele conceito antigo e consiga alavancar as suas vendas até mesmo durante uma pandemia, tá bom? Esse foi o meu segundo caso. Vamos agora para o nosso terceiro? Chegamos agora ao nosso caso 3. O caso 3 é um caso muito simples, mas ele foi muito inovador para essa empresa pelo qual nós prestamos esse tipo de serviço. Vamos lá. Era um cliente que já estava conosco há muito tempo fazendo as boas práticas do dia a dia, olhando os controles de qualidade, fazendo as planilhas. Eles decidiram, então, está calculando todas as informações nutricionais dos seus produtos. É um café até hoje, né? É um café
e ele vende diversos produtos. Só que ele começou, os clientes começaram a pedir esses produtos congelados para eles consumirem esse alimento também em casa. E para consumir esses alimentos em casa, se ele é a granel para consumir imediato, não tem problema não ter as informações nutricionais. Porém, se ele é para consumo em casa, comer congelado, já tem necessidade já de uma rotulagem. Foi aí que nós começamos a desenvolver essa rotulagem para esse cliente. Nós desenvolvemos as informações nutricionais para ele, fizemos todos os cálculos certinho para ver como que seria de acordo com a porção, essas informações nutricionais. Após desenvolver as informações nutricionais, nós também organizamos todo o rótulo junto com ele, a arte mesmo desse rótulo, como que ficaria esse rótulo, a logo da empresa, as informações de onde que veio esse produto. Eu expliquei para ele como que ele iria conseguir um código de barra caso ele viesse a querer colocar esse seu produto dentro de um supermercado, de alguma rede de padarias ou uns hortifruti. Então, assim, foram ideias muito simples. Nós criamos as informações nutricionais, nós ensinamos ele a como fazer esse código de barra, que também não é uma coisa muito complexa para ele tá desenvolvendo. Nós organizamos todo o rótulo dele, como ficaria esse rótulo, como ficaria a arte desse rótulo. Com isso, a gente conseguiu uma identidade para ele. O rótulo, ele dá uma credibilidade melhor ao produto, ele faz uma inserção desse produto no mercado, ele direciona o nicho também desse mercado. Vamos supor que esse produto dele ele era, por exemplo, isento de glúten, então ele consegue direcionar através desse rótulo para quem que é esse alimento. Então isso aumenta muitas vendas e foi o que aconteceu com esse cliente, aumentou muitas vendas dele dos produtos. Nós fizemos rotulagem de bolo, de pão de queijo, de biscoitos, que mais? De cookies, de muffins. Então assim, aumentou muito a venda por conta de uma rotulagem. E querendo ou não, é uma liberação legal também desse produto, né? Você legaliza esse produto para ele ficar inserido ao mercado. E uma coisa que eu sempre falo, ofereça resultados e não serviço. Porque se você chega para esse cliente, por exemplo, e fala assim, olha, vamos fazer informação adicional, não sei o quê, o que ele vai achar? Que você só quer vender, tirar dinheiro dele, porque ele não precisa disso, daquilo naquele momento, que é desnecessário. Mas se você chega para ele e fala, olha, você fazendo essas informações adicional, a gente organizando esse rótulo, esse código de barra, isso vai, querendo ou não, é uma liberação legal do seu produto, você vai direcionar o nicho do seu produto de acordo com o público, se o produto dele é orgânico, isso direciona o produto orgânico, ele nicha esse produto. E automaticamente, quando você for fazer isso, isso aumenta as vendas, entendeu? Então assim, quando você oferece o resultado, a solução para os problemas deles, eles enxergam muito melhor, eles enxergam com outros olhos, porque ele fala assim, poxa, ela não quer somente o meu dinheiro, ela está realmente querendo me ajudar. E a gente tem que trabalhar na consultoria com essa mentalidade de oferecer resultados, de querer ajudá-lo. E, querendo ou não, automaticamente a parte rentável vai ser apenas uma consequência, porque é um trabalho feito de coração, um trabalho feito com amor, querendo ajudar a pessoa, querendo ajudar o empresário a alavancar as suas vendas. Porque automaticamente, né, gente, quando ele aumenta as vendas, automaticamente a gente também cresce, aumenta os nossos serviços, as nossas demandas. Então, assim, vale muito a pena a gente querer que o outro cresça, que isso, nossa, isso é uma consequência. Eu costumo até falar que quando a maré sobe para um, sobe para todos, não sobe somente para um, tá? Então, esse foi o nosso caso 3 e se preparem agora para o nosso caso 4. Aguardo vocês!